Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Peço que acompanhe a leitura dos versos de número 13 a 21. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração por meio da exposição da Tua Palavra, pela iluminação do Teu Espírito Santo, dá-nos um entendimento que nos conduz à vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nesta noite nós entoamos e fizemos leituras que retratam a santidade de Deus. E nós poderíamos nos perguntar por que nós estamos aqui e de que maneira nós podemos estar aqui para dirigir a este Deus que é santo, 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 qualquer palavra ou qualquer tipo de expressão de louvor e de adoração. O que pode nos dar esta confiança de que estamos aqui na presença deste Deus glorioso, como nós cantamos agora há pouco. Esse desejo do nosso coração de estar mais perto, quando nós nos lembramos e observamos na palavra que este Deus, ele é puro, cujos olhos não podem ver o mal. Esse Deus que é inconfundível, imutável, um ser infinito, um Deus santo. E quando nós nos reportamos à mesma palavra, nós nos deparamos com Isaías, que contempla o trono do Senhor. Então os serafins clamavam, dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E diante desta visão, Isaías diz: ai de mim, estou perdido. Da mesma maneira, nós nos sentiríamos assim, se nós tivéssemos plena consciência de que nós estamos na presença deste Deus Santo. Mas e o que é que nos confere esta prerrogativa de nos aproximar tanto, de dirigir-lhes palavras? Ora, quando Deus convocou Moisés para o monte, o povo não podia se aproximar, porque o monte santo do Senhor impedia que aqueles homens impuros se aproximassem. Da mesma forma como citei agora há pouco, quando Davi transportava a arca da aliança, que representava a santidade de Deus entre o povo, e o carro de boi passou por um buraco e a arca iria cair. E Uzá, cheio de boas intenções, e é bom pensar que nem sempre boas intenções são suficientes para agradar a Deus, nem sempre aquilo que fruto da nossa criatividade e imaginação necessariamente agrada a Deus. Uzá tentou segurar a arca, mas foi fulminado porque ele não poderia tocar na arca. A arca representava a santidade de Deus, da mesma forma que nenhum homem poderia entrar no Santo dos Santos, um local reservado que somente o sacerdote chegava e entrava, mesmo assim com cordas amarradas ao seu corpo, para que, caso falecesse ali dentro, tivesse que ser puxado, porque ninguém mais poderia adentrar.
Então, o que nos faz tão confiantes para nesta noite render culto a esse Deus Santo? O apóstolo Pedro vai nos dizer o que é que nos garante este acesso. E, portanto, por sermos diferenciados, por podermos adentrar, isso requer de nós também uma expectativa da maneira como nós devemos viver. Porque nós não podemos simplesmente nos aproximar de Deus no momento de culto, no momento solene, no momento que nos congregamos como igreja, mas lá fora a nossa vida retrate uma realidade completamente diferente. Por que estamos aqui? E Pedro, então, na sua epístola, vai dizer: porque nós somos santos, fomos feitos santos. Ele fala que nós somos santificados pelo sangue de Jesus. O autor da carta aos Hebreus também diz que nós podemos, então, entrar com ousadia e com confiança no Santo dos Santos. De que maneira? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sangue. Então, por meio de Jesus, nós podemos sim, agora, uma vez que somos santos, adentrar no santuário de Deus e oferecer a Ele qualquer ato e expressão de louvor e adoração. Nós somos santos, nós fomos santificados, fomos chamados e vocacionados para sermos santos. O apóstolo Pedro inicia sua carta dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão. E no versículo 2 ele fala: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, do sangue que nos purifica. Esses são aqueles que foram escolhidos, aqueles a quem Pedro chama de raça eleita. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós somos escolhidos, nós somos chamados, nós fomos vocacionados, nós fomos eleitos por Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para Ele. Por isso nós estamos aqui, porque somos santos. Isso nos faz refletir então quem nós éramos. E o apóstolo Pedro vai dizer quem nós éramos, para que não fique nenhum tipo de dúvida, para que nós não tenhamos nenhum tipo de vanglória, de vaidade própria, de soberba orgulho, que não nos faça perceber que vivemos e fomos chamados à presença de um Deus santo. Ora, ele fala que nós somos regenerados. Somos filhos da obediência, versículo 14, mas antes nós vivíamos na ignorância, entregue às paixões. No versículo de número 18 ele fala: fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. No versículo 23 ele fala: fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. E ele fala então no versículo de número 23, nós somos regenerados. E então no versículo de número 3, do capítulo 4, ele fala: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Estes éramos nós. Também escrevendo aos Efésios, Paulo fala da mesma forma: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Pedro diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas, porém fomos convertidos ao pastor e bispo da vossa alma, das nossas almas. Estes éramos nós. De que maneira então homens como estes podem se levantar diante de um Deus que é puro e perfeito, de um Deus santo? Pedro então vai dizer quem nós somos. E ele utiliza várias palavras que mostram essa mudança de natureza, mudança de vida, mudança de condição, mudança de perspectiva.
ele fala que nós fomos regenerados no versículo 3º do capítulo 1. Ele fala que nós somos purificados, versículo 22. Ele fala no capítulo 2 que nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Possivelmente se reportando à palavra de Jesus que era necessário que nós nascêssemos de novo para entrar no reino dos céus. Nós éramos então inimigos de Deus e fomos feitos povo de Deus. Não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. No capítulo 2, versículo 25, fala que nós estávamos desgarrados, mas fomos convertidos ao pastor e alma, o pastor e bispo das nossas almas. E no capítulo 4, versículo 6, ele diz: para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Nós estávamos mortos espiritualmente. E ele então fala: para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, agora vivam no Espírito. Segundo Deus, nós fomos vivificados. Aqueles que eram pecadores, idólatras, irreverentes, desafeiçoados, indiferentes às coisas de Deus, alheios à realidade espiritual da sua condição, da sua vida, da sua vocação primordial, da sua vocação primeira, estes homens foram resgatados pelo sangue de Jesus, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. E agora foram regenerados, purificados, restaurados, convertidos, vivificados, feitos povo de Deus. Ora, nós estávamos entregues, diz o apóstolo, às coisas corruptíveis. Ele fala aqui no capítulo 1, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. E ele faz então o contraste de toda a situação do homem sem Deus, que é fruto de uma semente corruptível. E agora ele vai ser regenerado e transformado para uma incorruptível. Nós estávamos presos a essas coisas que passarão, que desaparecerão, como a carne, que nós poderíamos nos vangloriar de qualquer coisa. Esta carne é como a erva, e toda a sua glória se desfaz como a flor do campo. Nós estávamos presos e escravos nos nossos pecados, fomos regenerados. Nós vivíamos voltados para as coisas corruptíveis deste mundo. E agora o apóstolo Pedro diz que nós somos chamados para as coisas incorruptíveis, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E Paulo então fala: não fostes regenerados de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque ele diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E esta obra que Deus fez em nossa vida, por meio de Cristo Jesus, é uma obra permanente, uma semente incorruptível. E no último capítulo ele então fala que o Supremo Pastor há de se manifestar, e então receberemos dele a coroa de glória imarcessível. Olha o contraste: a erva e a flor que murcham é a carne, é aquilo que nós éramos e onde nós vivíamos. Mas Deus nos chamou para algo novo, nos fez raça eleita, para uma herança incorruptível, para uma coroa de glória imarcessível, que não murcha. Nós éramos pecadores e fomos regenerados, purificados, convertidos ao Senhor. Vivemos presos às coisas corruptíveis e fomos vocacionados. Estamos sendo conduzidos para as coisas incorruptíveis. Abandonamos aquelas coisas que passarão, todas as coisas ligadas à carne, que fenecerá, e fomos chamados para andar segundo a palavra que permanecerá. Por isso então que o apóstolo Pedro diz que nós somos forasteiros e peregrinos. Estamos aqui de passagem. Ele escreve a uma igreja, a um grupo de irmãos que está sofrendo privações, provações, perseguições. Mas ele chama aqueles irmãos de forasteiros, de peregrinos.
estão de passagem, esse tempo será abreviado, esse tempo passará, e todo o sofrimento, toda a perseguição, toda a dor que hoje vocês são alvos de tribulação, elas passarão, porque vocês caminham para um tempo de glória. Somos forasteiros e peregrinos. No capítulo 2, versículo 11, ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, como pessoas que não pertencem a este mundo, que não têm mais vínculo a este mundo, que não têm mais herança neste mundo, que não estão presos a nada que este mundo possa oferecer. Nós somos chamados daqueles que, embora estão no mundo, não pertencem a este mundo. O coração, os seus princípios, os seus valores, os seus desejos, toda a sua atenção não estão mais voltadas para as coisas que este mundo pode produzir ou possa oferecer, porque somos peregrinos e forasteiros. A nossa mochila não tem bagagem pesada que nos prenda, que nos faça atrasar, que nos faça retardar. No entanto, caminhamos altaneiramente para uma cidade que Deus é o centro de todas as coisas, onde Ele é a própria luz. Então não temos do que nos prender a este mundo, porque já fomos libertos dele, já fomos desarregados deste mundo. E então aqueles que nós éramos, que eram idólatras, carnais, pecadores, fomos agora convertidos para abandonar as coisas corruptíveis, caminhar em direção às coisas corruptíveis. As coisas que passam ficam, e nós buscamos aquelas que permanecerão. E diante deste quadro, o apóstolo Pedro então nos chama de forasteiros, de peregrinos, porque não estamos mais aqui, não buscamos nenhum valor deste mundo, não buscamos nenhuma herança, mas caminhamos olhando para a herança incorruptível, para a coroa de glória imarcessível. Então, diante deste quadro, diante desta nova realidade, é que Pedro então vem fazer a sua exortação, trazendo o imperativo da palavra, de que nós temos que ser santos, porque o Senhor nosso Deus, que nos tirou das trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz, que nos converteu ao pastor e bispo de nossas almas, aquele que nos libertou das coisas corruptíveis e nos conduz às coisas incorruptíveis, aquele que sustenta a nossa caminhada em nossa peregrinação, aquele que está preparando e nos aguarda para entregar diante dele, para nós, a coroa imarcessível. Esse Deus é santo e ele nos fez santos. Portanto, assim devemos andar como santos. Ele então fala: como filhos da obediência, não vos amodeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pedro faz uma citação de Levíticos, onde na nossa Bíblia, na nossa edição, está no capítulo 11, versículos 44 e 45. Diz o texto: eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Sede santos, portai-vos em santidade, caminhem em santidade. Vocês têm que viver de modo santo em todo o vosso procedimento, porque o Deus que vos chamou é santo. Mas o segundo versículo diz: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, meus queridos, diante da palavra, nós somos santos. Diante de Deus, nós somos feitos santos em Cristo Jesus. E porque nós somos santos e fomos feitos santos, nós caminhamos em santidade de vida. Esta é a condição primeira, a condição sine qua non para que nós possamos, de fato, viver agora não mais amoldado às paixões antigas, não mais preso às dissoluções, à vida de devassidão, escravos da carne, reféns das suas paixões, mas uma vez libertos e feitos santos, nós podemos e devemos andar em santidade de vida. Embora o apóstolo fala: se é que já tendes a experiência de que o Senhor
é bondoso. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em todo o vosso procedimento. Não há nada, não há nenhuma esfera da nossa vida que não contemple esta exigência de santidade. Por isso que quando nós nos adentramos este santuário para adorar a este Deus santo, precisamos ter plena consciência que o que aqui fazemos é um reflexo da forma como nós estamos vivendo no nosso dia a dia, no nosso lar, nas nossas relações sociais, nas nossas relações de trabalho, em tudo aquilo que diz respeito à nossa existência, à nossa participação. Temos que ser santo em todo o nosso procedimento, porque esta é a condição. Nós somos chamados para isso. Nós antes vivíamos desobedientes, mas Pedro fala, estou trocando Pedro por Paulo o tempo todo aqui, né? Aí vocês fazem a correspondência, viu? Vocês corrijam aí. E Pedro fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo de Deus, nação santa, para viver com Ele, para viver em sua presença. Se Deus é santo, somente os santos podem permanecer diante dEle. Por isso que Paulo fala que nós somos santos, e como santos devemos viver em santidade. Pedro. Agora, de que maneira então o apóstolo nos orienta a praticar esta vida de santidade? Já descobri o macete, não vou falar mais o nome do apóstolo. Falo apóstolo, porque aí se eu pensar um, acerto o outro, e se eu errar o primeiro, acerto o segundo. Então o apóstolo, na carta que nós estamos lendo, chega de confusão entre os dois, Pedro e Paulo, ele fala que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Mas ele então dá a orientação, ele mostra o caminho pelo qual nós devemos obedecer a esta ordem, este imperativo divino. Primeiramente ele fala: escrito está. Está escrito. Nós fomos chamados para viver segundo tudo aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito na palavra revelada de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Nós somos chamados para viver segundo a palavra. Por isso que Jesus, na sua oração sacerdotal, diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E então o apóstolo evoca na palavra o imperativo que nos faz obedecer. Escrito está. Não é por um modo de vida, por uma convenção, por conveniências, por afinidades, por resoluções, por estratégias de uma comunidade, de um grupo que se reúne. Não, nós não criamos regras e leis para um tempo de boa convivência. Nós vivemos segundo aquilo que escrito está. Nossa vida se pauta por aquilo que Deus revelou, por aquilo que Deus apresentou como Ele é e a maneira pela qual aqueles que foram chamados por Ele devem viver. É segundo a palavra que nós encontramos a fonte da santidade, a maneira pela qual nós espelhamos a nossa vida, enquadramos os nossos passos. É por meio da palavra que nós mantemos puro o nosso coração, porque santo é puro, é aquele que é separado para um fim específico, para o próprio Deus. É por meio da palavra, então, que nós temos a revelação da verdade, por meio do Espírito Santo que nos convence do pecado. Ele nos conduz a toda a verdade. É a palavra que enquadra os nossos passos. É a palavra que diz que pecado é pecado. É a palavra que faz calar a nossa consciência. É a palavra que faz sossegar os arroubos da nossa antiga natureza, que nos impulsiona a viver segundo a carne, mas que mortifica essas obras da carne, que nos faz despojarmos da velha vestimenta e nos revestir do novo homem. É esta palavra que diz e denuncia toda a nossa humanidade e a nossa carnalidade. É por isso que é muito comum hoje em dia as pessoas viverem segundo os seus próprios conceitos. E cauterizando as suas mentes, eles se direcionam para os lugares onde eles ali são acobertados, onde eles têm um álibi de um consenso, de um padrão. E muitos desses lugares são chamados de igrejas.
onde pecado é aquilo que ele acha que é pecado, que eles presumem que seja pecado, e distorcendo a palavra, continuam vivendo segundo as paixões dos seus próprios corações, justificando-se em uma pseudo-religiosidade morta, vazia, diabólica. Não, escrito está. É na palavra que nós tivemos a revelação da santidade de Deus, e é na palavra que nós temos a orientação de como viver diante desse Deus santo. Ora, se a palavra que nos mostra o caminho pelo qual nós devemos trilhar, a fim de sermos santos, esta palavra requer de nós obediência. No versículo 22 ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Porque ele diz: vocês agora são filhos da obediência. Nós vivíamos em desobediência. Paulo fala que nós éramos filhos da desobediência aos Efésios. Então o apóstolo Pedro aqui diz que nós somos feitos filhos da obediência. E nós somos purificados pela obediência à palavra. É por meio da obediência à verdade. Se a verdade, a palavra, diz o que nós devemos ser, porque ela revela e diz quem Deus é então em obediência a essa palavra que nós santificamos a nossa vida. E Pedro então vai mostrar todos os passos por meio dos quais nós podemos aplicar de forma prática, nas coisas cotidianas do nosso viver, esta obediência à palavra, esta submissão, esta entrega, esta sujeição. É em obediência à verdade. É por meio da palavra, em obediência à palavra, que nós andamos em santidade de vida. Meus queridos irmãos, nós saímos das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Estávamos nas trevas, fomos chamados para a luz. Éramos idólatras, carnais, irreverentes, devassos. Vivíamos em nossas orgias, bebedices, em coisas detestáveis aos olhos de Deus. Mas fomos regenerados, fomos purificados, fomos convertidos, fomos santificados em Cristo, para não mais pertencer às coisas corruptíveis deste mundo, mas somos chamados para almejar, para uma viva esperança das coisas incorruptíveis de Deus, do qual nós receberemos a coroa de glória imacessível. Por isso, nosso tempo aqui é um tempo de passagem, muito breve. Somos forasteiros, somos peregrinos. Mas enquanto aqui caminhamos, e consciente de para onde nós vamos, temos que nos lembrar o que nós fomos feitos e como nós devemos viver. Somos santos para viver em santidade, porque Deus é santo. O autor de Hebreus diz: segui a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Porque somente os santos permanecerão em sua presença. Somente aqueles que, de fato, foram convertidos e transformados, poderão pertencer à família de Deus. São eles raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nação santa. E como nação santa, devemos glorificar a Deus com o nosso viver. Aqui ele fala: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Fomos feitos santos para sermos santos. Devemos viver em santidade, na palavra e em obediência à palavra. Escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E como filhos da obediência, somos obedientes à verdade, esta verdade que nos conduz, puros, imaculados, separados por Deus e para Deus. Então, meus queridos irmãos, é através da palavra que nós temos que refletir a nossa conduta. Como eu falei no início, o que nós estamos fazendo aqui?
Estamos diante de um Deus santo para adorá-lo, para servi-lo. Por que estamos aqui? Porque Ele nos fez santos. Foi Ele que nos trouxe aqui. Foi Ele que nos habilitou a estarmos aqui em sua presença. Por meio de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para nos purificar, para nos perdoar, para nos apresentar puros diante dEle. Agora, se aqui estamos, se estamos prestando culto ao Senhor, a um Deus santo, devemos viver em santidade de vida. Então precisamos rever os nossos conceitos, precisamos reconsiderar as nossas medidas, precisamos ser objetivos na palavra e tomar cuidado com a subjetividade, com a relatividade de conceitos, de ideias, de filosofias. Se nós vimos aqui para servir a um Deus santo, como devemos nos portar diante dele? Ezequiel caiu como morto. Isaías caiu ao chão dizendo: ai de mim que estou perdido. E todos aqueles que tinham consciência da santidade de um Deus que os vocacionou, sentiram-se indignos e quedaram-se diante desse Deus. E se nós fomos feitos santos para andar em santidade, nós precisamos procurar cuidadosamente na nossa vida, em cada uma das suas ações, em cada um dos seus locais mais secretos e escondidos, o que ainda não está nos conduzindo em santidade. Pode ser na maneira de se vestir, pode ser na atitude. De certa forma, nós temos uma posição privilegiada aqui da frente e conseguimos observar os movimentos, as feições da comunidade como um todo. E volta e meia percebemos pessoas que estão completamente distantes, estão aqui presentes, mas obviamente que num julgamento humano e falível, eu diria que é muito difícil, quase impossível, pelas ações, pela maneira, vocês dizem assim: não, aquela pessoa está aqui consciente do que está fazendo, focada no que quer fazer. Mas não somente aqui dentro, porque este aqui não é um dos, mas não é o único lugar onde nós podemos medir as nossas atitudes, lá fora principalmente, e muito mais lá fora, no dia a dia, o que fazemos, o que deixamos de fazer, o que pensamos, o que nutrimos em nosso coração, as nossas paixões. Queridos, nós somos santos e fomos chamados para viver em santidade. Então, revise a sua vida. Faça o checklist. Confronte todo o seu viver com a palavra de Deus, com a verdade. E então, submeta-se à verdade. Obedeça à verdade. E assim você será, de fato, santo de Deus. Porque nós podemos viver em santidade porque fomos feitos santos. Mas há uma condição inversa, porque andamos em santidade, é a evidência de que somos santos. Essas coisas se completam. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, diz a palavra. Vivamos então em obediência à verdade, até que então o Senhor, que voltará, entregue aos seus santos a inacessível coroa da glória. E Ele entregará pessoalmente a todos aqueles que perseveraram, que não ficaram, que não retrocederam, mas que adentraram o lugar mais santo, o lugar santíssimo, por meio de Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-los a se colocarem de pé mais uma vez e em oração entoarmos o hino Vida Santificada. Sua glória, a manifestação da sua graça entre nós. E é isso que determina os nossos passos. E então nós podemos, nem precisamos mais repetir as palavras de Moisés em certo contexto, porque Deus nos deu a oportunidade, meus queridos irmãos, de contemplar a sua graça,
a sua glória, não mais pelas costas, mas face a face, por meio de Cristo. Quando Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta de Jesus? Quem vê a mim, vê o Pai. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vendo a sua glória, é glória como do unigênito do Pai. Quem vê a Jesus, vê a manifestação tremenda da glória de Deus entre nós. O que precisamos mais, senão Jesus? Que garantia precisamos mais nós, da promessa concretizada entre nós, na plenitude dos tempos? Deus enviou o seu Filho. Por isso que o autor de Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos fala por meio do Filho. E Ele é a expressão exata do seu ser, é a manifestação de Deus, da glória de Deus entre nós, Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos que entender que nós não podemos subir, não podemos nos mover, se Cristo não estiver conosco. E Ele está. Não vos deixarei órfãos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Deus Emanuel continua marcando a nossa história, as nossas gerações, 1000 gerações que são beneficiadas pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pela sua bondade, pela misericórdia, pela graça de Deus. Manifesta em Jesus Cristo. Gerações e gerações passarão, e todas elas poderão caminhar concretamente firmadas nessa promessa. Ele é Deus conosco, não nos abandonará. Por isso que nós podemos ter toda a segurança e tranquilidade, que o futuro que porventura se desenhe diante de nós, será resolvido pela fé, pela plena certeza de que Deus está conosco, e isso nos é suficiente, suficiente. Como será 2011? Eu não sei. 2012, muito menos, mas uma coisa eu sei. Há um Deus entre nós que está conosco definitivamente, e Ele não nos abandonará. Portanto, com quem você anda? Em que direção você segue? Quais são seus planos, seus projetos para o ano que se inicia e para o tempo futuro que se inaugura? O que você vai fazer da sua vida? Como você conduzirá os seus passos? Que garantia você tem? Você precisa, então, compreender essa verdade e apresentar o seu coração diante de Deus, lembrando-se que o mesmo Deus de Moisés é o nosso Deus hoje, Deus Santo, que não compactua com o pecado, não compactua com a idolatria, não compactua com a indiferença, com a obstinação, com a desobediência. Este Deus é santo, Deus que não isenta o culpado. Este é o mesmo Deus que habita entre nós e que julgará o povo com equidade e com justiça, retribuindo cada um conforme as suas obras. Há motivos de preocupação, sim, se você vive a sua vida sem esta plena convicção de que só vale a pena caminhar se você estiver com Deus, se Deus estiver conosco. Como será o seu ano? Eu quero, para mim, Cláudio Mota, repetir as palavras de Moisés: Senhor, não nos faça subir se o Senhor não estiver conosco. Não adianta. Não adianta. Mas eu tenho uma resposta. E ao mesmo tempo que eu falo isso, que não subirei sem que Ele seja conosco, isso quer dizer que eu vou subir, sim, vou caminhar, vou avançar, em nome de Jesus. Mas é necessário que eu ande nos caminhos do Senhor. É necessário que eu esteja no centro da sua vontade. É necessário que as minhas atitudes, de fato, evidenciem aquilo que eu professo crer. Que a minha vida espelhe, de fato, essa dependência, este temor,
esta busca, interesse pelas coisas de Deus, pela santidade, pela piedade, pelo quebrantamento, pela humildade. É necessário que as minhas obras evidenciem essa convicção. Da mesma forma você. Então eu quero, neste ano de 2011, continuar caminhando com Deus. Porque fora deste caminho não há existência, não há vida, não há esperança, não há futuro. E se você ainda não está nesse caminho, não deixe para amanhã. Esse é o tempo sobremodo oportuno. Hoje é o dia da tua salvação. Não ouse dar nenhum passo sequer, se você não tem convicção de que Deus está com você. Não vá para lugar nenhum. Não se mova. Não saia do seu lugar. Mas para aqueles que caminham na dependência do Senhor, assim como Moisés teve as suas provas incontestáveis da manifestação da glória de Deus, confirmando de que estaria no meio do povo. O tabernáculo foi construído. Deus manifestou a sua glória a Moisés. Deus manifestou a sua glória entre o povo. Deus manifestou a sua glória a Josué, a Isaías. Deus manifestou a sua glória aos apóstolos. Cristo manifesta a glória de Deus entre nós. E nós hoje caminhamos pela fé nessa manifestação salvadora de Jesus entre nós. Mas as provas incontestáveis, as promessas não acabaram ainda. No capítulo 21 de Apocalipse, João antevê o momento em que todos aqueles que andaram com Deus serão reunidos definitivamente com Ele. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Moisés viu o tabernáculo sendo construído. O rosto de Moisés resplandeceu quando descia do monte ao falar com Deus. Moisés testemunhou a glória do Senhor enchendo aquele lugar, manifestando o seu poder entre aqueles homens. Da mesma forma, quando o templo foi construído, o templo de Salomão, significando a mesma coisa, Deus habita no meio do seu povo, a glória do Senhor encheu o templo. Mas a Bíblia fala que Deus voltará e encherá do mundo a sua glória, assim como as águas cobrem todo o mar. E meus queridos irmãos, esta é a prova concreta de que Deus conosco permanece a promessa. Jesus é o Deus Emanuel. E Ele nos encaminha para este momento em que nós teremos por definitivo a prova final de que Deus habita no meio do seu povo. Eu quero caminhar nessa perspectiva. Eu quero caminhar olhando para esse local, olhando para o lugar da habitação de Deus, de um Deus que caminha comigo, do Deus Emanuel que está conosco. Que Deus assim nos abençoe. Que este ano seja um ano de muitos desafios. Que seja um ano de muita luta, de vitórias, em nome do Senhor, vitórias espirituais. Que seja um ano em que nós abracemos de fato a palavra de Deus, sabe, com responsabilidade, com compromisso, com interesse, com piedade, com santidade, que nós caminhemos pautados na fé que proclamamos e que proclamemos a fé que habita o nosso coração de que Deus está conosco e é isso que vale a nossa vida. Que este ano seja assim, ano de proclamação, ano de plenitude na presença de Deus, de avivamento, sabe, de Deus manifestando a sua glória entre nós por meio da palavra. Deus manifesta a sua glória por meio da sua palavra que está em nossas mãos, diante dos nossos olhos e que deve estar em nosso coração. Que venha 2011, anos e anos que virão à frente, não sei quantos, mas queremos caminhar pela promessa de que Deus está conosco e de que Ele fez habitação entre nós, até o dia que Ele voltará para buscar a sua igreja. E hoje à noite nós faremos isso, em memória de Jesus, anunciando a sua morte, até que Ele venha. Quando então veremos face a face, assim como Ele nos vê, nós poderemos vê-lo. Então aquele tempo não se findará. É por aí que eu vou caminhando. Que você também decida o seu rumo em nome de Jesus. Amém.